Cheguei, torcedor tricolor, com mais um Fortaleza Cast. Vocês já estão acostumados, toda semana eu venho aqui nesse mesmo espaço, nesse mesmo ambiente, feito para você, para a gente discutir muito sobre o tricolor do PC. Hoje não seria diferente, né? Mais uma semana com Fortaleza Cast quentinho para vocês aproveitarem muito. Tá no YouTube? Já deixa seu like, já deixa seu comentário, que ajuda muito a gente aqui, viu? Para trazer sempre o melhor para vocês que estão aí me acompanhando todas as sextas-feiras, né? Todas as semanas aqui no nosso Fortaleza Cast. Hoje vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Como que o Fortaleza pode voltar a fazer história de novo nesta competição, já que ano após ano, desde que o Vojvoda chegou, Fortaleza sempre escreve uma história que, de fato, vai ficar marcada na cabeça, na memória do torcedor. E esse ano, qual o tamanho desse desafio? Vamos conversar muito sobre isso por aqui no nosso Fortaleza Cast de hoje, que tem também ao meu lado Alexandre Mota, o nosso Fernando Pessoa, o homem que brinca com as palavras. Quase uma Taylor Swift, né, Alexandre? A nossa Taylor Swift dos comentários aqui no Jogadas. Sempre muito bem articulado para trazer aquela leveza, aquela... Alexandre Mota, seja muito bem-vindo. É sempre uma honra ter você aqui no Fortaleza Cast. Agradecimento é meu, né? Um prazer estar falando contigo, também com o nosso outro convidado, que eu não vou dar spoiler ainda, apesar de todo mundo já estar vendo, né? Sim. E ele já vai falar. Aí e a gente vai... Vou já dar a descrição dele também. E a gente vai falar, Marcos, sobre essa perspectiva de... Se a gente fala de um arranha-céu, né? E a gente fala de Sul-Americana, talvez seja o ponto que todo mundo olha. Aí você tem Campeonato Cearense, Copa do Brasil, você tem outras competições. A Série A do Campeonato Brasileiro é o alicerce. É o pontapé desse projeto, né? E a gente vai tentar destrinchar um pouquinho sobre o papel do Fortaleza também dentro da primeira divisão. Isso aí, Alexandre. Além dele, temos também, no lado oposto da calmaria, da leveza, daquela coisa mais sentimental, né? A gente tem André Almeida, que já vem com a polêmica, com a sinceridade, fala na cara, aponta o dedo, mexe ali na ferida, para trazer também, para balancear, né? O nosso Fortaleza Cast de hoje. A gente tem um lado mais calmo e o lado do caos. André Almeida, bem-vindo em mais um Fortaleza Cast. É sempre bom ter você aqui, porque sempre tem polêmica quando você vem e a gente gosta dos likes e da repercussão, viu? Tudo André? bem, né, Martíssima? Tudo Prazer certo. estar aqui com você, com o Alexandre Mota, com o torcedor tricolor. Não tem polêmica, a gente tem uns posicionamentos, né? E aí tem diferentes maneiras de se posicionar, mas tem quem goste, tem quem não goste, faz parte, e a gente não faz isso por ser uma coisa teatral, digamos assim, é estilo. É estilo mesmo e a gente segue assim. Com certeza, cada um com sua personalidade, eu acho lindo. E vamos, que tem muita coisa pra gente falar nesse Fortaleza Cast, que acaba também chegando no momento que coincide com janela de transferências, o Fortaleza se reforçou, né? Acho que melhora, até deixa mais robusto o seu elenco em termos de qualidade, também de quantidade. Algumas posições que eram necessárias foram vistas aí para este momento, apesar de que não foram muitas contratações, foram poucas, mas foram contratações pontuais que eu acho que acabam sendo de agrado do torcedor. Acho que o torcedor viu, esses nomes aqui que foram anunciados foram positivos e devem fazer o nível técnico do elenco elevar, ao mesmo passo em que tem gente devendo. Tem gente devendo que precisa mostrar mais e a gente também vai falar sobre isso no Fortaleza Cast. Foi uma janela em curto espaço, né, Alexandre? Desculpa, só para aproveitar o gancho do André. Pouco tempo, né? Por isso foram poucas peças, 3, mais peças que, como o André falou, que o torcedor analisa e a gente também como de fato, reforços. Exatamente, eu acho que são jogadores muito pontuais. Eu acho que dentro da perspectiva que a gente olhava para dentro do elenco do Fortaleza, haviam lacunas muito evidentes. E acho também que essas lacunas em muitos momentos existem porque em determinado momento o Fortaleza negligenciou elas. Por exemplo, falar da posição de centroavante, camisa 9. Encerra a temporada, você tem 3 centroavantes do time, viu? Silvio Romero, Thiago Galhardo e Lucero. O Silvio Romero sai, o Galhardo já estava devendo e tem o Lucero. E naquele momento existia um nome no mercado. Vou até citar aqui, Mastriani. Sim. Fortaleza contrata o Emanuel Martínez por 9 milhões. O Mastriani foi contratado por 10 milhões. Era 1 milhão a mais. E acho que era uma posição
que naquele momento já externava, poxa, uma lacuna que o Fortaleza vai precisar. Então ele meio que utiliza dessa reta final da janela para conseguir essas contratações, mas acho que como o André estava externando, são bons nomes. O Felipe Jonathan, na lateral esquerda, ele consegue elevar o nível. Eu acho que ele é mais jogador do que o Escobar. Tem mais recurso técnico, é um cara que consegue construir por dentro também, se a gente fala de um outro modelo de jogo, jogar como ala, jogar como lateral, ele entrega isso também. Tem uma característica que os laterais de Fortaleza não possuem. Acho que ele é técnico, acima de tudo. Ele não é o cara mais forte, não é o melhor defensivamente, não é aquele super atleta ofensivo, como, por exemplo, você tem o Dudu, que é extremamente ofensivo, mas ele é muito técnico. Então, ele entrega mais, eu acho que se a gente bota na balança junto ao Escobar. Aí você fala do Renato Kaiser, era uma lacuna evidente, precisava de um jogador para aquela Ainda mais posição. depois da saída do Galhardo. Exatamente, você não havia outra alternativa. Eu acho que ainda precisa. Acho que precisaria até demais, né? Só que dentro das contratações, ele era um bom nome que estava ali disponível no mercado. E o Emanuel Martínez, veja bem, Fortaleza tentou o Bruno Gomes, tentou o Felipinho, Piovi, aí trouxe o Rossetto, que até então não conseguiu jogar, ou então não teve a sequência, e aí vai em busca de um nome também emergencial, que o torcedor do Fortaleza que está acompanhando a gente vai pensar, rapaz, em dezembro eu já falava desse nome, porque naquele momento já se foi anunciado que ele não ia jogar no América. Ele está até agora dentro da temporada de 2024 sem jogar nenhum jogo. Então o Fortaleza vai em busca dessa carta também em outro momento. Foram bons nomes, mas acho que em algum aspecto, talvez o Fortaleza já pudesse até estar mais abastecido com relação ao seu elenco. É como se tivesse preenchido essas lacunas na janela, nesse momento, o Fortaleza poderia até pensar mais, não em preencher, mas em, de fato, trazer mais opções, enfim, não pensar tanto na necessidade, como foi o que a gente viu, e mais sim na questão de, poxa, vamos analisar com mais calma, não tem tanto aperreio, a gente já está de boa, mas não foi o que aconteceu. Mesmo assim, foi uma janela importante, essa brecha que o Fortaleza teve para trazer esses nomes, até porque, imagina, não vir mais nenhum centroavante ficar só com o Lucero até julho, que é quando vai poder contratar de novo. Seria um grande problema. E ainda o Alexandre faz uma recapitulação, trazendo o ano passado para esse período de transição. E ainda teve o Gustavo Coutinho, que ele foi vendido para o Sport, mas ele tinha contrato com o Fortaleza, poderia de alguma maneira ser aproveitado, o Fortaleza optou por não fazê-lo, vende um jogador que poderia pelo menos estar tendo mais espaço agora, ou desde o começo do ano, ser uma alternativa interessante. Ele é o artilheiro do Sport na temporada. Tinha sido artilheiro da Série B pelo com o Atlético Goianiense, exatamente. Então vinha de um bom ano e poderia ter sido utilizado. Não estou dizendo que ele seria a solução dos problemas, não, mas ele poderia ter tido uma maior oportunidade. Eu tenho certeza que se ele tivesse a quantidade de gols que ele tem no Sport nesse ano, tivesse feito pelo Fortaleza, o peso seria diferente. Ele já seria mais valorizado no mercado. Ele poderia até futuramente ser vendido por uma quantia ainda mais elevada. Ele teria até um amadurecimento maior. Então, beleza, você vendeu por 7 milhões de reais, ok. Mas se você tivesse permanecido com o jogador, poderia ter tido um outro aproveitamento, não apenas técnico, mas financeiro, mais para frente. E no caso do Coutinho, eu nem acho que o valor da venda ou por que vendeu seja de fato um grande problema. A gente fala de um valor muito alto, né? O André tá trazendo aí 7 milhões. É meio que a gente fica o tempo todo pontuando sobre o Luquinhas, custou 7 milhões. Esse é o valor que o Fortaleza vendeu o Coutinho, que estava ali para o mercado de Série B do Campeonato Brasileiro. Então era um valor muito alto. Só que eu acho que o que pesa no âmbito da lamentação é que havia uma lacuna. Eu acho que, acima de tudo, merecia ter tido uma oportunidade. Eu acho que o Fortaleza deu poucas oportunidades para ele dentro do time titular. Por exemplo, ele ficou mais experiente, ele fez gol por onde passou, né, André? Foi Botafogo da Paraíba também, por outras equipes. O Sport mesmo, ele já teve uma passagem anterior, apesar de não ter feito tantos gols, mas ele teve uma passagem positiva. De 2022 para 2023. E naquele momento, acho que se não me engano foi isso, naquele momento o torcedor do Sport queria a permanência, a continuidade do Coutinho. Exatamente. E o que a gente soube naquela ocasião era que não, Fortaleza não vai liberar, vai tentar incorporar o Coutinho, aproveitar o jogador no seu elenco, porque o Vojvoda que pediu. E ele não foi utilizado em nenhum momento. E acabou sendo emprestado de novo. E naquele momento você tinha no Sport Wagner Love, né?
que era Claro. outro jogador, que tinha toda aquela conjuntura, e o Coutinho acabou também ganhando seu espaço. Então, eu acho que, acima de tudo, ele era um cara que merecia ter tido pelo menos uma oportunidade. Sim. Poxa, vamos testá-lo, né? Vamos saber se realmente é isso, se ele realmente não está conseguindo encaixar no modelo, mas aí é uma decisão interna, o André está trazendo esse aspecto também, porque é um problema que o Fortaleza correu, né? Tentou resolver a todo custo e acabou apelando ali para o retorno do Kais. E a gente está falando de janela, de elenco, de contratação, porque como o Campeonato Brasileiro, que é a pauta principal de hoje do nosso Fortaleza Cast, é muito grande, é um campeonato que exige muito também de cada equipe, é um campeonato muito nivelado, onde às vezes o Lanterna ganha do primeiro colocado, e o Fortaleza vai ter que conciliar tudo isso com outras competições que também são muito importantes dentro do clube. É preciso ter um elenco muito forte, é preciso que as peças estejam alinhadas e que o Vojvoda possa conseguir fazer aquele rodízio que ele sempre faz, sem perder o nível técnico no time. Então, por isso que é importante a gente destacar também essa chegada desses jogadores, como isso vai impactar dentro da temporada do Fortaleza. Mas a gente já teve um pequeno, um cartão de visitas, né, do Fortaleza na Série A desse ano. A gente já teve 2 rodadas até aqui, contra o São Paulo fora de casa e contra o Cruzeiro, e o Fortaleza ainda não perdeu até o momento. Venceu a primeira fora de casa e empatou contra o Cruzeiro no Castelão. Para a gente iniciar esse tema de Série A e de como que o Fortaleza pode voltar a fazer história depois de anos em sequência fazendo isso, queria que vocês me falassem o que é que vocês já viram desse Fortaleza na Série A. Recorte, esquece o restante da temporada, mas o time na Série A, vocês viram de fato já aquele Fortaleza do Vojvoda? O recorte é muito pequeno, né? O que dá para perceber, o que deu para perceber contra o São Paulo, foi, no segundo tempo, sobretudo, um Fortaleza que teve uma postura, um comportamento diferente de jogos anteriores pela Copa do Nordeste, pelo Campeonato Cearense, contra adversários até inferiores tecnicamente. Mas contra o Cruzeiro, o time deixou muito a desejar. Inclusive nesse aspecto de postura, de comportamento, de intensidade, até mesmo de organização. Fortaleza toma um empate no momento em que o Cruzeiro tinha um jogador a menos. Sim. Reta final de jogo, muito espaço para o adversário, não se pode dar tanto espaço assim. Mas é claramente uma competição que o Vojvoda prioriza muito. Ele dá muita atenção ao Campeonato Brasileiro e à Copa Sul-Americana. Copa do Brasil também. Competições nacionais, internacionais, isso não é só uma impressão. Conversando com pessoas do Fortaleza, dos bastidores do clube, elas destacam também, não é que ele menospreze Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, não é isso. Fortaleza dá atenção também, óbvio, a essas competições. Mas o Vojvoda, ele sabe que o que pode dar uma grandeza maior, até fazer feitos inéditos, são nessas grandes competições. Fortaleza já foi campeão na Copa do Nordeste, foi campeão cearense, mas nunca foi campeão na Sul-Americana, da Copa do Brasil. A quarta colocação na Série A veio com ele em 2021. Nos 3 anos que o Vojvoda comandou o Fortaleza na Série A, o Fortaleza ficou no top 10, isso acaba aumentando também a expectativa do torcedor, mas é uma competição que ele mesmo e sua comissão técnica olham com muita atenção. O que eu percebo é que há um foco do grupo de jogadores, etc., mas que precisa-se ter a atenção de que no Brasileirão, os erros cometidos em outros jogos, eles não serão perdoados. Se em algum momento da temporada, principalmente no começo, o Fortaleza achava que poderia levar alguns jogos em banho-maria, que ele era favorito, que ele ganhava na hora que ele quisesse, que ele era superior tecnicamente, iria impor a sua maior qualidade técnica no momento que bem entendesse, o Campeonato Brasileiro não é bem assim. Não tem cachorro morto na Série A. O Criciúma acabou de empatar com o Atlético Mineiro na Arena MRV fora de casa. O Flamengo passou um sufoco danado para vencer o Atlético Goianiense no primeiro jogo, na primeira rodada. Na vantagem numérica, o Atlético jogou desde o primeiro tempo com um jogador expulso, inclusive um ex-Fortaleza, o Alex Vinícius. E teve um pênalti ainda super polêmico no final. O Atlético Paranaense teve pênalti, o Atlético Goianiense, perdão, teve pênalti também, perdeu, teve gol anulado. O Corinthians acabou de perder para o Juventude. Perdeu para o Juventude, não venceu ainda no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o São Paulo tá aí, perdeu 2 jogos. Então, mostra como é um campeonato super equilibrado e que não tem cachorro morto. Então, por isso que fica essa lamentação. O Cruzeiro acho que é um time que deve brigar ali por meio de tabela, meio para baixo de tabela.
Não é um time que briga por Libertadores, que não briga pelo título. E você teve a oportunidade de conquistar 3 pontos em casa, mas desperdiçou 2 pontos. Acho que desperdiçou 2 pontos. Então, acho que nesse segundo jogo, Marta, o primeiro já deixou uma postura diferente, deixou uma impressão diferente, mas nesse segundo, liga esse sinal de alerta. E só não foi pior por causa do João Ricardo, hein? Eu acho que nos 2 jogos a situação, porque eu vejo muito ruim, isso. Né? É porque foi invertido. No primeiro tempo contra o São Paulo, Fortaleza foi muito ruim. Foi muito, muito ruim mesmo. E o João Ricardo foi o que salvou o time. E aí, na segunda etapa, a postura muda. Já contra o Cruzeiro, o primeiro tempo do Fortaleza foi melhor do que o Cruzeiro, apesar de que o Cruzeiro também conseguiu chegar na meta do João Ricardo, que já teve que fazer defesas ali no primeiro tempo, mas muito diferente do que aconteceu na segunda etapa, onde praticamente só o Cruzeiro jogou até ali 30 minutos do segundo tempo, quando o Fortaleza aí sim começou a conseguir chegar mais e ameaçar, mas muito diferente do Fortaleza do primeiro tempo. Então eu sinto falta, Alexandre, de um jogo completo, de o Fortaleza nessa partida aqui, ele dominou do começo ao fim. Acho que como foi contra o Nacional Potosí na Sul-Americana, né? Isso, claro, exatamente. Que é um adversário bem inferior tecnicamente. Ninguém vai esperar aquele contexto também dentro da Série A. Mas fez o que deveria fazer. Isso, e não é que tipo, não, tinha que golear o Cruzeiro, mas por que não a postura do primeiro tempo, por exemplo, ela não foi mantida para o segundo? Por que existe essa mudança tão brusca, assim, de postura de um tempo para o outro? A gente viu, eu estou trazendo esse cenário, porque a gente viu nos 2 jogos da Série A até agora. Tanto no jogo contra o São Paulo, e aí entra muito na conta do João Ricardo, a vitória do Fortaleza, e no Cruzeiro também. O João Ricardo, ele está sendo, até aqui, o destaque do Fortaleza na Série A. Exatamente. Eu acho, Marta, que é um retrato fiel do Fortaleza 2024. O início de Série A é um retrato do que está acontecendo. Se você olha para o contexto como um todo, alguém vai falar assim, rapaz, eram 6 pontos, ganhou 4. Aí se você olha para o contexto temporada, rapaz, Fortaleza sofreu na Copa do Nordeste, mas ele avançou. Vai enfrentar o Altos, meu amigo. Você pode sempre tentar colocar na balança o outro contexto. Você coloca, poxa, o time não está tão bem, mas olha aí, chegou. Tem um resultado. O André acabou de explicar aí para vocês no Fortaleza Cast o tanto de jogo que teve e o tanto de time que está com dificuldade. Só que eu acho que a gente precisa se desvencilhar desse contexto. A gente precisa olhar para o micro mesmo, não para o macro, e entender o que está acontecendo dentro de campo. Você fala de uma oscilação que é muito presente. Fortaleza oscila dentro da temporada e essa oscilação existe dentro dos jogos. Contra o São Paulo, o João Ricardo evitou um cenário muito negativo. Fortaleza não se encontrava em campo, não havia contra-ataque. Marinho foi titular junto do Lucero e o ataque do Fortaleza foi basicamente nulo. Não produziu nada. Aí o Vojvoda faz uma característica que a gente já viu ele fazer em muitos momentos, que é, poxa, no intervalo ele dá uma arrumada no time, o time volta melhor e o Fortaleza tem capacidade para abrir o placar e tem capacidade para ampliar num chute do Machuca, que eu vou te contar. Quase que ele erra, né, ali na jogada de contra-ataque. Mas naquele momento você traz uma segurança. Aí você vai para o embate com o Cruzeiro e aí eu acho que não dá para perdoar. Quando o André fala que a Série A do Campeonato Brasileiro ela realmente tem essa perspectiva, ela não perdoa, é porque isso faz parte desse tipo de campeonato. É o campeonato mais competitivo do mundo, porque a gente fala de inúmeras frentes. São muitas disputas e você não pode desperdiçar a oportunidade. Contra o Cruzeiro, a partir do momento em que o Fortaleza abre o placar com o Hércules, a gente fala de um Cruzeiro que sentiu demais o gol. Sim. O Cruzeiro começou a entregar bolas na frente da grande área. O Cruzeiro começou a se desorganizar defensivamente. Fortaleza apertava um pouquinho, já gerava alguma coisa, algum lance perigoso. Exatamente. E aí você não consegue aproveitar essa oportunidade. E isso na Série A do Campeonato Brasileiro é letal. É extremamente nocivo esse ambiente, porque do outro lado você tem um time que, se você não mata, ele vai lhe matar. E foi isso que aconteceu. O Cruzeiro, com 1 a menos, tinha mais volume de jogo do que o Fortaleza, ao longo de todo o segundo tempo. Consegue o empate e quase vira, não fosse o João Ricardo. Então o que é que a gente fala do início de Série A do Campeonato Brasileiro, o ponto que você estava tocando? A gente fala de um contexto em que o Fortaleza vive o reflexo da sua temporada. E é um problema. O Fortaleza precisa solucionar esse problema. Eu acho até que o Vojvoda, Marta, nesse momento, muita gente fala sobre o rodízio, né? E sobre mudanças. Mas eu acho que a perspectiva do Vojvoda é tentar colocar em campo quem tem confiança ou quem apresentou algo.
Eu vou citar o exemplo do Machuca. O Machuca vai no jogo contra o Nacional de Potosí, tem a sua participação. Aí ele entra no jogo contra o São Paulo no segundo tempo, consegue participar e faz um gol. Aí o Vojvoda pensa o quê? Vou colocar no meu time titular. Vou dar uma oportunidade. E aí o problema do Fortaleza nessa temporada é porque ele não engrena. Ele é como se fosse uma engrenagem que sempre parece que vai fazer algo. Quase lá ali, quando o negócio vai, volta. Exatamente. É só a gente pensar qual foi a sequência de vitórias que o Fortaleza teve Não esse tem ano. essa virada de chave, né? Não consegue. Ó. Tipo, agora vai. Nesse ano, o Fortaleza abre a temporada fazendo 4 vitórias. Aí depois disso, é oscilação. Perde, empata, tem aquela sequência negativa, perdeu para o CRB, para o Vitória, tem aquela sequência. Aí agora, ele tem uma nova oportunidade de engatar uma sequência positiva. Vence o Nacional de Potosí, pega o jogo do São Paulo, que para mim é até mais difícil do que o jogo contra o Cruzeiro, e aí dentro de casa, com um jogador a mais, cede o empate. Então ele ainda não deu essa virada de chave. E isso fala muito da régua que se coloca no Fortaleza. Qual é a régua que se espera? Você estava pontuando, né? O motivo de estarmos aqui é como o Fortaleza vai fazer história. E a régua dele é alta. A régua dele é de um time que, como o André estava trazendo, dentro do período Vojvoda, sempre esteve no G10. Então vai se cobrar mesmo e vai se esperar um Fortaleza mais estável, o que ainda não aconteceu, mas o recorte é pequeno. E tem uma sequência difícil pela frente, a gente já foi olhar também para Brasileirão. Pegar os próximos 3 jogos do Fortaleza, agora vai dar uma pausa, né? Porque tem Sul-Americana, tem também a Copa do Nordeste, que é antes até do jogo do Boca, e aí tem um Boca Juniors no meio de toda essa confusão, em uma competição que o Fortaleza também valoriza muito. Depois tem o Bragantino, que também é uma equipe, a gente viu no ano passado. Vem de vitória em cima do Vasco, tá invicto no campeonato porque estreou empatando com o Fluminense. Justamente. E é enjoado, né? E Você é acha enjoado. Que o Bragantino não tá bem, aí ele vai lá e ganha o jogo. No ano passado meteu 3-0. Era isso que eu ia trazer. No Castelão. Né? E aí o Fortaleza também foi e venceu lá, né? E foi um dos piores jogos do Fortaleza Foi. no ano. Foi esse 3-0 pro Bragantino no ano passado. Acho até que o Cauã fez o seu primeiro jogo pelo Fortaleza no profissional nessa partida. Cadê Cauã, hein? É outro que... Cauã e Kevin. Cadê E Kevin? Kevin? Cara, realmente não entendo. A saída do Kevin, principalmente. Porque ele não tem nem entrado nos jogos. E era o principal revelação, o principal destaque do Fortaleza no começo da temporada. Foi para a seleção venezuelana principal, jogou lá, entrou no jogo. E chega, volta, some. Não é nem utilizado. Eu não o lembro. Vojvoda, ele tem dessas, né, com alguns É. jogadores. Mas, pô, cara, aí você vai insistir em Pedro Augusto, em Marinho. Cara, o Marinho, me desculpe, mas assim, ele não... Ele vive de alguns lampejos que ele fez no Fortaleza. Até aqui, a passagem dele é ruim no Fortaleza. E é uma trovoada pouca, viu? É muito Porque ruim. foram poucos momentos. Foi uma Poucos sequência momentos. que a gente é um lembra, ó, custo-benefício alto. o Marinho foi muito importante. A gente O sempre gol vai do falar... Libertad Exatamente. e a sequência logo após isso no Campeonato Brasileiro, que ele também foi importante, acho que ele em 2, 3 jogos. E só. Pronto. Ponto. Acabou-se. Para o que se espera dele, para credenciar o que ele chegou no clube, para o investimento que é feito, é muito pouco. É muito pouco. Então, assim, acho que o Fortaleza vai chegar no momento que ele vai avaliar o custo-benefício do Marinho se está valendo a pena ou não, do jeito que chegou com o Galhardo. Ah, beleza, o Galhardo pediu para sair, ele quis sair, foi uma situação diferente, beleza, mas o clube também tem que fazer essa avaliação permanentemente. E aí, é um jogador que não tem a mesma recomposição, que não auxilia sem a bola como outros jogadores auxiliam, que não tem contribuído ofensivamente, até teve um lance de contra-ataque, né? Que ele... É que o meio Renato bizarro, tava Já ia passando- falar, eu ia falar Cara, disso. ele matou o contra-ataque. Foi isso que aconteceu. Não, ou tava em igualdade numérica ali de jogadores do Bragantino e do Fortaleza, que tinha o Marinho e o Kaiser. O Kaiser passa para receber... Do Cruzeiro. Do Cruzeiro, desculpa. O Kaiser passa para receber e o Marinho, ele para, dá aquela rabiscada dele, pensa... E o Kaiser, tipo assim... Ele perdeu o time. Chegou o time inteiro do Cruzeiro de novo e já não tinha mais o que fazer. Ele dá uma bola voltando pro Tinga, ou foi pro Zé Wellison, não tô lembrando agora. Demora, é um jogador Então que... ele tinha
uma das características dele não é 1 contra 1, não é a questão do drible, de conseguir a jogada individual. Aquele era o momento, tinha pouca marcação. O Kaiser ele não estava sozinho, não foi tipo uma jogada. Não, o Marinho não estava sozinho, ele não tinha opção. Ele tinha o Kaiser do lado dele. E não aconteceu. Então, o torcedor eu lembro bastante que os torcedores no mesmo momento começaram a xingar, a vaiar, se manifestar de maneira negativa, e com razão, né? Porque um contra-ataque ali, uma oportunidade no segundo tempo, que foi difícil o Fortaleza ter, ele desperdiçou. E isso não é um acontecimento isolado, Marta. São vários jogos que o Marinho toma decisão errada. Aí foi expulso contra o Nacional de Potosí. Aquilo ali foi bizarro. Muita gente pode entrar no mérito de que ele escorregou e etc. Na minha visão, ele assume o risco, porque, beleza, ele pode ter escorregado, mas ele não retira a perna, ele não recolhe a perna, ele vai de maneira imprudente. Ele poderia ter evitado aquele jogo já resolvido, 5-0. No meio campo, não era nem ele um vai lance... ser desfalque contra o Boca, ele não é opção contra o Boca. Isso. Por causa dessa expulsão. Então, assim, aí é um desgaste que tem se aumentado jogo após jogo com o Marinho. É realmente uma situação muito ruim. E eu acho que ele é a ponta do iceberg de uma posição ou de uma característica de jogador que de fato você não tem jogadores que estão no bom nível. O Marinho, vocês estavam apontando sobre alguns lances, ele de fato não está bem, né? Ele está muito mal. Acho que ele recebeu oportunidades para jogar, em determinado momento, com o novo esquema do Vojvoda, do 3-5-2, em que o ponta fica mais próximo ali do centroavante. Alguém pode até falar, ele teve alguns bons momentos por ali, mas ele não conseguiu se estabelecer por ali também. Então, você fala desse atleta. Mas se a gente ampliar o leque, eu vou lembrar de uma fala do CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes, em que ele fala: poucos times do Brasil têm pontas tão bons como tem o Fortaleza. Sim. Ele falou isso em uma coletiva específica para falar naquele momento do sincerão dele, né? E me chamou a atenção porque realmente o Fortaleza tem uma grande gama de pontas, muitos jogadores. Em que em outros momentos a gente viu que de fato são jogadores de nível técnico muito bom, muito avançado, inclusive. Exatamente. Mas não é o que a gente está vendo. Mas não é o que está acontecendo em 2024. Há uma grave crise técnica e eu acho que é preciso também olhar com muita atenção para isso. Por exemplo, Pedro Rocha. Os números, às vezes, eles não são tão fiéis ao que está acontecendo. Pedro Rocha ele tem 5 assistências na temporada. Mas se você for olhar para os jogos em que ele, de fato, esteve lá, nos momentos em que ele foi muito acionado, e até quando foi titular, acho que até em alguns momentos o Vojvoda tentou fazer com que ele fosse a reposição ao Lucero, colocando ele como esse centroavante, jogador mais centralizado. Ele foi muito mal. Ele não conseguiu aproveitar as oportunidades. Não à toa, ele não tem nenhum gol até aqui dentro da temporada. É o único atacante que ainda não marcou. Exatamente. Aí a gente vai para o Machuca. Quantas oportunidades o Machuca também não teve, hein? Para jogar aberto, para jogar próximo. O Vojvoda até, em um Clássico Rei, o colocou como se fosse o camisa 10 do time, na vaga do Caleb. Ele testou todos os caminhos para o Machuca, deu muita oportunidade. E ele também não conseguiu se encontrar. Desde a temporada passada, ele já está devendo, né? E o Machuca, desculpa, Alexandre, um detalhe. Ele não tem uma sequência, assim, de 3, 4 jogos que ele vai bem. Ele foi bem contra o Nacional de Potosí, fez gol, participou de maneira bem interessante, fez gol contra o São Paulo. 2 jogos que você pensa, pô, o Machuca, 2 jogos, agora vai. Aí contra o Cruzeiro, nada. Ele não consegue ter, assim, uma sequência. Eu não tô cobrando que ele faça 10 grandes jogos seguidos, não. Tô cobrando 3. Ele não consegue manter uma linearidade de atuação, uma regularidade, uma constância num recorte pequeno, de 3 jogos. Ele faz um jogo bom, ele tem 2 jogos aqui em que ele consegue ir bem, aí cai de desempenho. Ele não consegue manter, como por exemplo, até pegando um jogador que nem está disponível agora, o Caleb, mas no final do ano passado, na reta final, o Caleb manteve uma sequência de grandes atuações. Que você consegue credenciar ele para ser titular. E você pega um recorte ali de 6, 7 jogos, 8 jogos consecutivos em que o cara foi bem, Isso é o que valida ele para em outros momentos ele ser mais... Então só para complementar essa questão do Machuca, ele não consegue ter essa sequência mínima que seja. Eu acho que nessa temporada nenhum atacante do Fortaleza conseguiu ter essa sequência também, não. O Pikachu começa o ano bem, né? Mas depois cai também. Moisés também começou bem, a gente elogiava. Nossa, o Moisés parece que nunca saiu do Fortaleza. E depois desse início, eu também não lembro de um Moisés regular. Ele vai bem ali contra o Maracanã, e depois faz uma coisinha ali em outro jogo, mas
não é o Moisés que a gente falava, cara, é o Moisés, Não é o Moisés do que saiu, Fortaleza. né? Aquele Ainda que não. saiu Em destruindo contra o questão de Fluminense. regularidade, não é. E acredito que nenhum atacante seja até lá, nem mesmo o Lucero, que é a única peça ali que eu acho que a gente vê e diz, né, esse aqui é o titular no ataque do Fortaleza, é o Lucero, e o Cássio tem que brigar por essa vaga. Você vai cravar titular nas pontas hoje? Não há. Não tem. E não é só não há. Até o Vojvoda retira isso dentro do seu modelo de jogo. Fortaleza jogava com um centroavante, um Sim. ponta pela esquerda, um ponta pela direita. Mudou. A partir do momento em que não dá certo mais, ele pensa o quê? Vou fortalecer o meu sistema defensivo, vou colocar 3 zagueiros, chama o Kusevich para o time titular, porque traz ali uma bola aérea também importante, e começa a jogar com alas. E o ala pela direita é o Pikachu, pela esquerda é o Bruno Pacheco, que também é um lateral, né? Em outros momentos, o Fortaleza jogava com alas, tinha um meio-campista por ali, que é o Lucas Crispim, já teve outros jogadores também. Então, hoje é Bruno Pacheco. Pelo lado direito, ele testou o Pikachu, que é quem ele dá mais oportunidades. Mas eu vou te contar, se a gente olhar para o jogo contra o Cruzeiro e contra o São Paulo, eu não consigo lembrar de nenhum momento em que o Pikachu teve uma boa jogada em si. Ele teve assim um momento em que ele apareceu, Ele teve oportunidades mais contra o Cruzeiro. Isso, e ele não conseguiu aproveitar. E em outros momentos, certamente eram oportunidades que o Pikachu versão 2021, versão 2022, ele não teria pena. Mas, de fato, o Pikachu está um pouco abaixo. Então, o Vojvoda até ele entende isso. Ele abre mão dos seus pontas, traz um time mais forte e defensivo e tenta trabalhar ali com 2 jogadores. Poxa, se 3 estava difícil, porque você tem que escolher Lucero e mais 2, eu vou colocar Lucero e mais 1. Vou tentar encontrar esse parceiro do Lucero. E todo mundo jogou, viu? Machuca jogou, Moisés jogou, Pedro Rocha jogou. Aí você vai falar do Marinho, que jogou também. Realmente, o único jogador que até então não fez essa função, e até uma lembrança que o André trouxe aqui, e para mim está fazendo falta, porque ele agrega, tecnicamente, é o Kevin. Talvez fosse um momento também para, quem sabe, coloca o Kevin por ali, ou então adianta mais o Pochettino e tenta colocar o Martinez, que acabou de chegar. São alguns arranjos que o Vojvoda pode tentar encontrar. E até já ia entrar aí, acho que a gente vai entrar nesse assunto também, das novas contratações, Marta, mas são jogadores que podem alterar um pouco essa dinâmica, porque a gente está falando do funcionamento que o Fortaleza tem e das peças que não estão funcionando. Se o Vojvoda pensar em mudar e jogar um 3-5-2, como ele já fez, de repente até fazer algo novo, sei lá, jogar com 4 meio-campistas, num 4-4-2, ele tem peças que possibilitam isso. Tanto o Emmanuel Martinez, que desempenha mais de uma função no meio de campo, é um motorzinho por ali, mas o próprio Felipe Jonathan, ele pode jogar numa segunda linha, ele já fez isso no Santos, como até um meia pelo lado esquerdo, de repente um ponta. Ele já jogou como um volante também ali pelo lado esquerdo. Não estou dizendo que é o ponto forte dele, vai ser titular. Não, estou dizendo que ele pode quebrar um galho, é uma alternativa, exatamente. E o Renato Kaiser, ele é essa opção ao Lucero, mas ele pode jogar num 3-5-2 os 2 juntos, por exemplo. O Kaiser faz esse segundo atacante, o cara que sai mais da área. O que o Vojvoda fez no ano passado, inclusive no jogo contra o Cruzeiro, só que no Mineirão, que o Fortaleza venceu. Era meio com 4-4-2 com Galhardo e Lucero juntos. Isso. Que até em um momento foi criticado pelo... não dá mais Galhardo e Lucero juntos, e aí, de fato... O Kaiser acho que se assemelha mais a esse casamento com o centroavante. Ele já utilizou isso antes, ele já usou essa estratégia em outros momentos, e pode ser também, caso o Kaiser apresente ali no treinamento, nas oportunidades que ele vai ganhar, é nítido que ele vai ganhar, a gente já viu que no primeiro jogo dele de volta ele já entrou, porque o Lucero ele tá sendo muito exigido nesse início de temporada, desde o começo, então... para ele jogar os 90 minutos com a sequência que o Fortaleza tem, é muito complicado. Porque a gente está falando de um Fortaleza que no domingo já tem decisão que vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste, jogo único contra o Altos, depois tem Boca Juniors, e aí entra nessa sequência da Série A que a gente vai analisar agora. Bragantino, a gente falando um pouquinho, Corinthians, fora, que é muito difícil jogar com o Corinthians em Itaquera. Acho que tem um tabu, né, que o Fortaleza nunca venceu o Corinthians em Itaquera, vem de empates. Empatou na Sul-Americana, empatou também na Série A do ano passado. E depois tem o Botafogo, que vem sendo uma pedra no sapato do Fortaleza na Série A há muito tempo, mesmo quando o Botafogo estava embaixo. E é lá e cá, viu? Lá, em qualquer lugar. Vem sendo, de fato, um time enjoado para o Fortaleza bater na Série A do Campeonato Brasileiro. Então,
tem essa sequência muito difícil pela frente. Vocês acham que o Vojvoda ele vai pensar, por exemplo, em meio que não abrir mão, mas deixar uma dessas outras competições mais, assim, de lado, digamos, nesse sentido, para que o Fortaleza venha muito forte nessa sequência? Tem um momento aí que eu acho que vai ser determinante para isso. É o jogo contra o Boca. O Fortaleza chega no jogo contra o Boca com 2 pontos de vantagem. O Fortaleza tem 6, o Boca tem 4. Se ele vence o Boca, ele abre 5 pontos de diferença e ele fica tranquilaço na liderança do seu grupo, Sim. joga a pressão toda para o time argentino, que vai ter que tirar 5 pontos em 9 em disputa. Isso considerando que o Fortaleza ainda pega o Sportivo Trinidense No Castelão. no Castelão e ainda pega o Nacional de Potosí. Vai encarar a altitude? Beleza, é complicado. Mas ele pode ir para o jogo da volta em La Bombonera com a vida dele resolvida, muito mais tranquilo. Pode ir bem mais sossegado. Então, você garante a tranquilidade na Sul-Americana. Ponto. Tem uma Copa do Nordeste também no meio do caminho. Eu acho que o Fortaleza passa do Altos. E aí ele vai encarar o Sport fora de casa. Aí o pode ser contexto pega muito também desse confronto. Um confronto recheado aí de uma história recente super impactante, não precisa nem relembrar aqui, todo mundo sabe. Mas o que eu acho que pode dar um pouco mais de tranquilidade para isso é esse jogo contra o Boca, porque ele pode encarar a Sul-Americana. Não digo que levando ali a banho-maria, mas pelo menos com a vida mais encaminhada e voltando o foco total para o Campeonato Brasileiro. Detalhe, ainda tem Copa do Brasil também aí, né? Tem, que pegou o pior time, Pegou né? o Que pior poderia time pegar. que poderia, o Vasco. Mas em termos de Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ter uma relação muito direta com o desempenho na Sul-Americana. Acho que ele garantindo a sua tranquilidade na Sul-Americana, ele segue com foco total na Série A. E eu acho que o Fortaleza está num momento também de estágio de planejamento, porque é uma consolidação, né? A gente está falando aqui de Série A do Campeonato Brasileiro porque o time consegue, temporada após temporada, permanecer lá. Então eu acho que chega um determinado momento em que se aprende também as lições, a bola e o futebol ensinam também, a partir do momento em que você tem uma falha, um fracasso, um planejamento que talvez tenha sido utilizado de uma forma e deveria ser de outra. Então acho que o Fortaleza aprende muito com os últimos anos e acho que ele tem capacidade para conseguir administrar tudo. Porque é até difícil pontuar que a gente vai falar de um time que tem uma onzena titular, que não tem. O Vojvoda, ele roda tanto o time que às vezes a gente fala que o time está sendo poupado, mas na verdade o Vojvoda está só Na cabeça dele, utilizando o seu time principal. Sim. A gente fala assim, poxa, tá com um time misto, hein? Esse jogador aqui não tá, não. Aí o Vojvoda deixa o cara assim jogar uns 3 jogos. Então, eu acho que o Vojvoda pensa e tem essa projeção de muito cuidado com os torneios internacionais. Eu acho que ele até escolhe permanecer no Fortaleza fazendo essa projeção, porque eu lembro de uma coletiva que ele fala: muita gente estava interessada em mim, eu não me importo com a opinião deles, eu vou ganhar algo grande com o Fortaleza. Ou pelo menos esse é o sonho dele. Então, eu acho que ele cuida muito. É a grande meta. Eu acho que ele cuida muito das Copas. Porque são cenários em que você vai para um embate eliminatório, ida e volta. É diferente da grande légua, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, que ele já esteve dentro do G4, mas também ele já apelou um pouco, né? Porque esteve ali um turno inteiro na zona de rebaixamento, foi muito complicado. E eu acho que aquele ano serviu de lição. Foi um ano em que o Fortaleza, Marta, vai para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá dentro de casa, já jogando de reserva. Porque poxa, tava na Libertadores. A gente vai olhar para a Libertadores. Então, eu acho que o contexto do Fortaleza eu vou tentar administrar com o que eu tenho, porque é um elenco grande. A gente acabou de falar de inúmeros atacantes aqui. A gente vai para o meio-campo, tem 8 opções. Sim. Tem quase um time inteiro só de volante, o Fortaleza. O elenco é muito grande. Só que é evidente, tem muita gente jogando mal. Aí, em que momento eu vou colocar o Lucero? Eu vou deixar o Lucero jogar todos esses jogos sem descanso, como você está pontuando, ou em determinado momento eu vou dar uma segurada nele? Aí eu acho que os ajustes serão esses, mas não necessariamente vou abrir mão de uma competição. Só tem um detalhe nisso tudo, né? A gente lembra que o time trouxe contratações, mas eles não jogam todas as competições. É verdade. Por exemplo, o Felipe Jonathan, ele já não joga a Sul-Americana. Da Sul-Americana. Aí você tem Renato Kaiser, Felipe Jonathan e Martínez, não jogam a Copa do Nordeste. O Kaiser não joga a Copa do Brasil. Exatamente. E aí Renato Kaiser e Martínez são os únicos que jogam a Sul-Americana. Então até esse contexto ele vai precisar administrar.
E aí, Alexandre, você pontuou essa questão. Olha, o 2022 do Fortaleza foi o ano que penou ali, e parece que desde que o Vojvoda chegou, é meio que um enredo de franquia de filme, que sempre tem aquele, sei lá, você pega Harry Potter e nananana, Harry Potter, e é tipo, vem sendo isso, Fortaleza na Série A. Gostei, né? Analogia, né? É, porque a gente Analogia, consegue, com o título, digamos assim, definir o que foi. Por Mas exemplo, define até não, agora. por exemplo, Fiquei 2021, curioso. Fortaleza na Série A. Como se fosse o auge. O impossível alcançado. Não, o nome do filme é O Impostor. Não, Por que ele terminou dentro do G4? mas é porque foi ali O ápice. o ápice, Sim. digamos assim. E aí vem 2022. Fortaleza na Série A. Qual foi é o que eu tô querendo trazer do lado da história. Sim. Quando a gente lembra de 2021, a grande história da Série A foi o Fortaleza conseguir esse Em quarto 2022, colocado. o Fortaleza 2022, também foi a grande história É da a Série É A. Federação. isso, e é essa a questão. E aí vem de novo, 2022, Fortaleza na Série A. Em Reconstrução da Lanterna Liberta. É. Vem 2023, a estabilidade. Que aí já foi um Fortaleza que conseguiu se manter por ali. Exato. E terminou no G10 a de temporada novo. inteira e terminou no G10 de novo. A grande E história da Série A 2024? de 2023 foi o Botafogo, né? Que perdeu o título. Foi a grande história. Não, sim, Mas nos sim. anos anteriores, Mas é a gente falando de todos os clubes, a grande história enredo, foi né? do Fortaleza. O enredo. É isso, e vem sendo grandes enredos. Mas em 2023, além disso, foi o ano em que consagrou-se como o nordestino com mais sequência na Série 6 A do anos Campeonato Brasileiro. Sim. Foi a estabilidade e coroada com essa grande meta. Então sempre tem uma história. O Fortaleza sempre vem trazendo um enredo diferente desde que o Vojvoda chegou dentro da Série A. E aí, e para 2024? O que é que ele pode ainda oferecer? O que é que esse Fortaleza que já entregou tanto ano após ano, será que tem alguma coisa ainda que seria assim, nossa, vai ser um novo enredo? Esse 2024 foi isso. Ou a história por si só é garantir mais um ano de Série A e alastrar ainda mais esse período? O sarrafo, ele sempre aumenta, por isso que você está falando. É uma tendência natural do ser humano, o consumo insaciável, né? Já diria nosso Antero Neto Rapaz, fenômeno. eu pensei que tava Cadê ele, hein? Onde será que atuando, anda? né? Rapaz. Atuando uma Fazendo hora aquele- dessa, né? Ele atua em muitas frentes. Muitas frentes. Mas isso existe de fato, esse consumo insaciável de você querer sempre algo a mais. E aí, quando a gente fala esse retrospecto que a Marta trouxe, você imagina, esse ano, o que é que vai ter a mais? O que é que vai ter de diferente? Mas o crescimento, ele nem sempre é linear, é constante. Ele não é linear no sentido de ser uma crescente que não oscila. Ele pode ser linear, mas em determinado momento ele vai oscilar. Como Marcelo Paes sempre diz, né? Quando tá assim é porque tá morto. Quando tá assim é porque tá vivo. Pois é. Né? Né? Ele sempre fala isso. Então, um grande ponto para o Fortaleza seria a permanência mais um ano, seria ir para a competição internacional novamente, seria você fortalecer ainda mais as suas participações em Copas. Você tem uma Copa Sul-Americana que se o Fortaleza passa como primeiro no grupo que tem o Boca, pô, time que é Sim. vice-campeão do ano passado, passa em Da primeiro no grupo Libertadores. do Boca, que foi... Não, eu digo o Fortaleza vice-campeão da Sul. Ah, tá. Pensei que você tava falando do Boca. E passa em primeiro no grupo que tem o Boca, que foi o vice-campeão da Libertadores. Isso é mais uma chancela internacional em termos de marca, de fortalecimento que o Fortaleza vai ter, não tem a menor dúvida. Então, isso aí já é um ponto. Você tentar ir mais adiante ainda na Copa do Brasil, se tornar competitivo ao ponto de brigar pelo título, de chegar entre os 4, semifinalista novamente, como foi em 2021, é um outro ponto. Pensar numa final, né? Pensar em chegar Apesar numa de que nos final. sorteios não tá tendo muita... Se tá período de sorteio, o negócio é complicado. Não precisa nem mais ir pro sorteio. Mas... Olha o time artifício aí. Isso aí, eu acho que também participa, Marta, da construção do que é a temporada. Por exemplo, 2023, pelo Campeonato Brasileiro, fica muito marcado por isso que você falou. Mas ele também ficou marcado de maneira muito intensa para o torcedor, porque o Fortaleza foi vice-campeão da Sul-Americana e porque ele foi penta. Ele Sim. já começa o ano conquistando um título histórico que o clube nunca havia conquistado. Esse ano, não. Esse ano ele perdeu o Hexa. Esse ano ele tem a Copa do Nordeste ainda está em aberto. Mas já começa um ano, tem que ter alguma coisa. O campeão cearense não foi. Se o Fortaleza é Hexa, por exemplo, acho que a perspectiva
de ano, eu tô falando. Ela Uhum. poderia ser um pouco diferente. Que aí já é outro filme, né? Que já E é aí outro já filme. seria A outro gente tá É o falando filme de Série A. da temporada como um Falando todo. de Série A, Prisioneiro por de exemplo, Azkaban. Mas hoje, vocês acham que o Fortaleza joga que campeonato de brasileiro em termos de tabela? Na tabela, o Fortaleza tá brigando por Sul-Americana? Top 10, primeira página. Primeira página. Top 10. eu acho que ele tá falando de um time que vai tentar ser G10 de novo, né? Eu acho assim, quando a gente fala sobre esse contexto, é evidente que todo mundo que tem sucesso acaba sendo refém do seu próprio sucesso. Por isso que ele é o A nosso pers- Fernando A Pessoa, né? perspectiva do sucesso Ele é essa. é o nosso Fernando Pessoa, não é à toa. Você abriu o podcast falando isso. Né? Aí, ó. Ele Rapaz. brinca com as Tá palavras. aí. Mas é, porque você vai e você entrega isso, né? A Marta, até quando a Marta estava falando, a euforia vai vindo. Ó. Olha isso, chegou aqui, E agora? Vamos chegar onde? Rapaz, só faltando ser campeão, né? Cadê? Vamos brigar pelo título? O que é que vai se pensar? Então, acho que o sucesso como um todo, ele acaba lhe tornando refém. A régua é alta, porque é alta mesmo, porque Porque todo o ano você Fortaleza chegou se lá. colocou nessa posição. Exatamente. Às vezes o caminho que fazem você chegar até ali não é o mesmo que faz você se manter. E aí entra nesse segundo filme que a gente está tentando trazer aqui. É o filme de parte 2 do que foi a temporada 2023. Estabilidade parte 2. É tentar novamente dizer, Boa. rapaz, eu sou um time que agora é de Série A mesmo, viu? Não foi acidental, não. Não, rapaz, eu vou chegar e eu vou permanecer lá. Passei tranquilo, sem zona de rebaixamento, porque ela tem um imã, puxa os times para lá, passei tranquilo por esse buraco negro. Estou aqui estabelecido, vou ficar aqui no meio de tabela, vou tentar ali galgar uma vaga na Libertadores. Eu acho que o filme do Fortaleza é esse. O que a gente precisa trazer aqui, e aí é um recado, não da gente, mas acho que é um recado que a diretoria precisa ter. Rapaz, estão me cobrando de novo. A torcida está ávida por conquistas. Cobra, como é? Em demasia, né? Todo mundo quer consumir em demasia. É o consumo Um insaciável. consumo insaciável. E eu acho que a gente precisa entender esse contexto. É assim mesmo. Quem está lá dentro do Fortaleza precisa entender que é exatamente assim. Você termina um ano, fechou aquele livro, começa outro. Então, a cobrança vai existir, a tensão vai existir, a régua é alta, e aí você precisa entender que você está dentro de um clube que acostumou o torcedor dessa maneira. Eu acho que o que o Fortaleza não pode perder dentro da sua essência interna de gestão e também do elenco é a ideia de que ele precisa de algo mais. Eu acho que isso o Fortaleza não pode perder. Ele não pode se O acomodar. combustível, né? Poxa, gente, eu já fiz demais. Vocês estão Vocês querendo... estão satisfeitos, não, Vocês com estão isso? querendo mais o quê? Isso aí não pode ter. Não pode ter essa acomodação dos dirigentes, da comissão técnica e nem do elenco. Isso aí passa por várias áreas do clube. E aí você vai dizer o quê? Você quer que o Fortaleza ganhe todo ano? Eu acho que o torcedor quer. E eu acho que... Óbvio. Óbvio, isso é óbvio. E eu acho que, acima de tudo, ele precisa entender que o time está tentando também. Porque a partir do momento em que você tem um insucesso, mas, poxa, o time tentou muito. Você viu o esforço daquele Como grupo. na Copa do Brasil do ano passado. E O o time torcedor termina- aplaudiu o time do Fortaleza depois da vitória contra o Palmeiras 1-0 aqui no Castelão, mas tinha perdido de 3-0 lá, em um jogo que teve polêmica de arbitragem e tudo mais. Mas o torcedor viu o que o time queria, o torcedor viu que o time foi pra cima, o torcedor viu que tinha vontade, que eles tentaram até o final. Por isso que a resposta após isso foi o quê? Aplausos na Copa Sul-Americana. Derrota nos pênaltis e tudo mais. Mas foi um Fortaleza que lutou até o fim. É só lembrar, E Marta, quando da chega chegada. aqui, é isso daí que eu ia trazer. E quando volta depois de uma derrota numa final que valeria uma taça histórica, em vez de chegar num ambiente ruim, num clima triste, o torcedor cobrando, xingando, a delegação do Fortaleza foi recebida com festa, com muitos torcedores no aeroporto. Eu tava lá, eu fiquei, meu Deus do céu, gente, olha o tanto de gente que tá aqui comemorando e gritando depois do time perder uma final. Então, quando a torcida ela exige, mas eu concordo muito com isso que o Alexandre falou, que quando o time não consegue atingir a meta, que seja um título, uma vitória, alguma coisa, mas que mesmo assim o torcedor vê que essa vontade dentro do elenco de entregar mais, ela existe, o torcedor não vai criticar e jogar pedra, ele vai acolher, vai abraçar e vai agradecer. Foi isso que a gente viu recentemente no ano passado. Exatamente, eu acho que esse é a palavra que o André utilizou, é muito presente, é o combustível mesmo. É a ideia de que, poxa, eu ainda estou lutando por algo. Eu cheguei até aqui, bati recordes, Fortaleza bateu recordes do contexto Vários. local, regional,
nacional, no contexto internacional, Sim. chega numa final e tem toda essa ambição, você tem toda a valorização da marca, vai para esses jogos que temporada após temporada vão se tornando maiores. Poxa, foi pro embate contra o River Plate. Aí você vai, poxa, recebi agora o Boca Juniors. É isso mesmo. Eu acho que a história de consolidação de um clube, de uma marca, é essa. É você fazer grandes feitos. Sai daquele ambiente de irregularidade total, começa a fazer algo que ninguém nunca fez. Poxa, ninguém consegue, então tá tudo bem, né? Ninguém chega lá. Não, a gente vai tentar e vai trabalhar para isso. Então acho que o Fortaleza precisa entender que a cobrança vai permanecer existindo, o cenário de régua é muito alto mesmo dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. É aquele recorte, o contexto macro, fizemos 4 de 6 pontos. Contexto mínimo, poxa, era para ter ganhado do Cruzeiro. Teve oportunidade para isso. Precisa ter esse sentimento lá dentro do PC, para você não ficar acomodado. Não é um ambiente de acomodação. A temporada de 2024 é mais uma de estabilidade e tentativa de consolidação na primeira página do Brasileirão. A gente, depois do empate contra o Cruzeiro, pelo menos na coletiva, o Vojvoda demonstrou essa insatisfação, disse que foi um resultado amargo, apesar de não ter sido uma derrota, e o João Ricardo também falou, não é um resultado para a gente comemorar. Então a gente já vê que existe ainda essa questão do poderia ser mais, vamos lutar por mais, mas ficou aqui então estabelecido que o Campeonato Brasileiro do Fortaleza desse ano, De primeira top página. 10. Primeira página, e é isso. E aí, o que vier depois, a gente vai discutindo durante a competição, que é muito grande, né? Lembrando que não é que a gente está falando que ele vai ser top 10, mas É. essa é a É a nossa lo- expectativa. Do E a que ele bri- briga. É. É a briga. Onde é que ele chegou agora no Brasileirão? O que é que ele quer fazer? A gente Ficar está na primeira esperando página. ficar na primeira E não página. é que não conseguir isso seja um insucesso. Fortaleza poderia, no ano passado, ter terminado em 11º. Teria um impacto ali financeiro, né? Mas seria um campeonato. Não deixaria de ser um campeonato de constância e de Uhum. regularidade por conta De disso. afastamento da zona. Pois é, passou todo o tempo fora da... Não entrou nenhuma rodada na zona, sempre manteve ali no mínimo 4 pontos de diferença, 3, 4, 5 pontos de diferença. Manteve uma margenzinha ali de segurança. Então, se ele faz um campeonato similar e termina ali em 11º, em 12º... Com não vaga ficou garantida na vai para a Sul-Americana. Sul-Americana. Não ficou na primeira página da tabela, mas ele teve ali brigando em 8º, em 9º, aí cai pra 10ª, aí vai pra 8ª, aí vai pra 11º. É aqueles altos e baixos. Que é normal no Essa Brasileirão. faixa, Sim. essa faixa ali de posição que a gente imagina que o Fortaleza vai brigar. E que pode brigar também, óbvio, por coisas maiores, como brigou 2 anos, conseguiu vaga para Libertadores. Mas é isso, gente. Esse foi o Fortaleza Cast de hoje. Semana que vem, claro que tem mais, com muita discussão, com muita Passou análise. voando, hein? Conversa que bate-papo sempre, né, amigo? Ligeiro Voando, demais. voando. Não Com acabei vocês nem dois a água, aqui. ninguém acabou nem a água aqui. Ninguém acabou a água hoje, viu? Porque É isso. o papo foi bom, né? Foi bom, Quando fluiu. temos Fernando Pessoa e André Almeida, que nem precisa ter um codinome, né? Porque ele já, por si só, já é um nome muito forte. Não que você não seja, Alexandre. Longe de mim. Mas é porque ele Tentando causa... se complicar sozinho. É porque ele... Não, porque o André a gente sabe, né? Que ele causa muitos burburinhos. Ele é uma celebridade no Twitter, então... Não. Deixa disso. Deixa onda. Mas hoje, ó, não teve nem Agradecer, polêmica, viu? Hoje não nada. teve, hoje não teve. Hoje você estava mais tranquilo. Calma. Mas quero agradecer demais a participação de vocês Tamo dois. junto, Martins. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no Fortaleza Cast. Eu tô sempre batendo na porta pedindo pra vir participar. É Jogador verdade. bom se escala, né? Na Eu verdade, quem tô precisa sempre chamar é o nisso. técnico, né? É sempre, Exatamente. sempre É, a está- responsabilidade sempre tá do está outro vacinado, lado aqui, cara. viu? Aqui o negócio é porque eu sou que nem o Vojvoda, eu tenho que fazer o rodízio, né? Pra não cansar. O André, por exemplo, foi titular em 2 seguidos. E aí semana que vem eu já tenho que pensar em outra coisa. Mas Ixi. enfim. Valeu. Valeu, pessoal, todo mundo que acompanhou até aqui. Semana que vem a gente volta de novo com Fortaleza Cast no YouTube do Jogada, na TV Diário, na Verdinha e em todo lugar que você quiser que eu te acompanhe, eu vou te acompanhar, viu? Tchau, tchau e obrigada pela audiência. Tchau. Tchau.